Olá, olá, muito boa tarde. Neste dia, boa tarde, está quase a ser, ainda é bom dia. Nesta terça-feira maravilhosa, mais um dia inteiro que podemos. ah, oi? Mais um dia inteiro que temos para viver em pleno, viver de forma presente. O passado já foi, o futuro não sabemos o que é que vai acontecer, temos este momento para viver, então cada vez mais acalmar a mente para acalmar a mente para viver no presente e não estar sempre a pensar no que já foi ou no que ainda vai ser. E então, coisas que eu faço para acalmar a minha mente. Tenho estado a meditar todos os dias de manhã, ouvir um áudio sobre 21 dias de meditação focada na abundância. E tenho-me dedicado à leitura de livros. Neste momento estou a ler Os Segredos da Mente Milionária. Já vou no sexto dia, portanto, se quiseres ouvir os outros dias, podes ir ao meu canal do YouTube, Joana Duarte Vovô, ou ao meu canal do IGTV. Então, Os Segredos da Mente Milionária, já li a primeira parte, vou nos arquivos de riqueza, os arquivos de riqueza que nós podemos reprogramar-nos para colocar na nossa mente e então podermos ajudar-nos a construir riqueza e abundância e prosperidade em 2021, como começando por ter uma mente milionária. Então, e aqui no arquivo de riqueza número 4, as pessoas ricas pensam grande. As pessoas de mentalidade pobre pensam pequeno. É o arquivo de riqueza número 4. Num dos seminários havia um professor e instrutor que aumentaram o seu património líquido de 250 mil dólares para 6 milhões em apenas 3 anos. Quando lhe perguntei qual o seu segredo, ele disse: tudo mudou a partir do momento em que comecei a pensar grande. Considere a lei dos rendimentos. A sua remuneração se dará na proporção direta do valor que você agregar, de acordo com o mercado. Princípio de riqueza, lei dos rendimentos. A sua remuneração se dará na proporção direta do valor que você agregar, de acordo com o mercado. A palavra-chave é valor. E é importante conhecer os 4 fatores que determinam o seu valor no mercado: a oferta, a procura, a qualidade e a quantidade. A minha experiência diz que o fator que representa o maior desafio para a maioria das pessoas é a quantidade. Ele corresponde simplesmente a quanto do seu valor você realmente agrega ao mercado. Outra maneira de dizer isso é quantas pessoas você atende ou atinge. No meu negócio, por exemplo, há instrutores que preferem ensinar a pequenos grupos de 20 pessoas de uma vez, outros que se sentem confortáveis com 100 ouvintes na sala, outros que gostam de um público de 500 participantes e outros ainda que adoram plateias de 1000 a 5000 pessoas ou mais. Há diferença de rendimento entre esses instrutores? Pode acreditar que sim. No começo deste livro mencionei que fui proprietário de uma cadeia de lojas de equipamentos de ginástica. A partir do momento em que pensei em entrar nesse ramo, a minha intenção era ter 100 lojas bem-sucedidas e atender milhares de clientes. A minha concorrente, que começou 6 meses depois de mim, tinha a meta de possuir uma única loja de sucesso. Como você quer viver? Como deseja jogar o jogo? Prefere pensar grande ou pequeno? A escolha é sua. A maioria das pessoas escolhe pensar pequeno. Porquê? Primeiro, por causa do medo. Elas morrem de medo do fracasso e também do sucesso. Segundo, porque se sentem inferiores e não merecedoras. Não se consideram suficientemente importantes ou capazes de fazer uma real diferença na vida de alguém. Mas presta atenção, a nossa vida não diz respeito somente a nós, diz respeito também a contribuir para a vida dos outros. Diz respeito a ser fiel à nossa missão e à nossa razão de estarmos neste mundo neste momento. Diz respeito a acrescentarmos a nossa peça ao quebra-cabeças do planeta. A maioria das pessoas está tão presa ao seu próprio ego que pensa tudo gira em volta de mim e de mim. No entanto, se você quer ser rico,
no verdadeiro sentido da palavra, isso não pode se limitar a você. Tem que incluir o valor que você acrescenta à vida dos outros. Buckminster Fuller, não sei se estou a dizer bem o nome, um dos maiores inventores e filósofos da nossa época disse: o propósito da nossa vida é acrescentar valor à vida das pessoas desta geração e das gerações seguintes. Cada um de nós veio ao mundo com certos talentos naturais, habilidades específicas. Esses dons foram-nos dados por uma razão: usá-los e compartilhá-los. Pesquisas mostram que os indivíduos mais felizes são aqueles que exploram ao máximo esses talentos. Parte da nossa missão na vida deve ser, portanto, partilhar os talentos e o valor que temos com o maior número possível de pessoas. Isso requer estar disposto a pensar grande. Você conhece a definição de empresário? A minha é: uma pessoa que lucra solucionando problemas alheios. Exatamente, um empresário não é nada mais do que alguém que soluciona problemas. Queres dizer olá? Olha aqui, diz olá ao papá. Olha, papai. O papá está-nos a ver. Tu é que não estás a ver o papá. Ai. Olá, papá. Pé, mãe. Hã? Pé, mãe. Pé? Queres te sentar aqui? Então vamos lá. Continuar aqui a leitura com o pipoca. Pé, mãe. Pé? Não, em pé não, meu amor. Então, portanto, e aqui na parte de um empresário não é nada mais do que alguém que soluciona problemas. Eu pergunto-lhe, você prefere resolver problemas de mais pessoas ou de menos pessoas? Se respondeu mais, você precisa começar a pensar grande e decidir ajudar um grande número de pessoas, milhares, milhões até. O efeito disso é que quanto mais gente você auxiliar, mais rico ficará nos planos mental, emocional, espiritual e, por fim, financeiro. Não se iluda, neste mundo todos nós temos uma missão. Há uma razão para você estar a viver nesse exato momento. No livro Fernão Capelo Gaivota, de Richard Bach, a certa altura o personagem pergunta: como vou saber se completei a minha missão? A resposta: se você ainda respira, é porque ela ainda não terminou. O que tenho testemunhado é muita gente a deixar de fazer o seu trabalho, de cumprir a sua obrigação, ou dharma, como é chamada em sânscrito. O que vejo é muita gente pensando pequeno demais e muita gente deixando-se guiar, filhote. Então, meu amor, mudanças esta hora? E muita gente deixando-se guiar por egos moldados pelo medo. O resultado é muita gente a abrir mão de viver à altura do seu potencial. E, filhote, o meu filhote hoje lembrou-se de estar levado da breca. Filho, por favor, sais de cima da mesa, amor. Podes cair, amorzinho. Olá, amor, deixa a mamãe ler, amor. Vá. Por favor, sai de cima da mesa, filho. Podes cair. Obrigada, meu doce. Então, o que vejo é muita gente a pensar pequeno demais e muita gente a deixar-se guiar por egos moldados pelo medo. O resultado é muita gente a abrir mão de viver à altura do seu potencial, tanto em termos da própria vida quanto da sua contribuição para os outros. Tudo se resume ao seguinte: se não for você, quem será? Volto a dizer, cada um de nós tem um propósito exclusivo na vida. Suponha que você seja um investidor que compra imóveis para alugá-los e ganhar dinheiro para o fluxo de caixa e a valorização. Que ajuda você está a prestar? Você agrega valor à comunidade, a auxiliar famílias a encontrar casas confortáveis que de outra forma elas talvez não chegassem a conhecer. Mas a questão é, a quantas famílias e pessoas você pode dar a sua contribuição? A sua intenção é ajudar 10 em vez de uma, 20 em vez de 10, 100 em vez de 20. É isso que eu quero dizer com pensar grande. Em Um Retorno ao Amor, a escritora Marianne Williamson expôs a questão da seguinte maneira: você é filho de Deus. Viver de modo pequeno não serve ao mundo. Não há nada de iluminado em se esconder para que as pessoas não se sintam inseguras ao seu redor. Todos nós fomos feitos para brilhar, como as crianças. Nascemos para tornar manifesta a glória de Deus que está dentro de nós. Não apenas de algumas pessoas, mas de todas. Quando deixamos a nossa luz brilhar, inconscientemente damos permissão aos outros para fazerem o mesmo. No momento em que nos libertamos do nosso próprio medo, a nossa presença liberta automaticamente outras pessoas. O mundo não precisa de mais gente que viva de modo pequeno. É hora de parar de se esconder e ir à luta. É hora de parar de necessitar e passar a conduzir.
É hora de começar a compartilhar os seus talentos, em vez de escondê-los ou fingir que eles não existem. É hora de dar início ao jogo da vida em grande estilo. No fim, pensar e agir pequeno só leva a uma vida de sacrifícios e insatisfação. Pensar grande e agir grande permite possuir dinheiro e uma vida com sentido. A escolha é sua. Declaração. Eu penso grande. Escolho ajudar milhares de pessoas. Eu tenho uma mente milionária. Vamos dizer em conjunto. Eu penso grande. Eu escolho ajudar milhares de pessoas. Eu tenho uma mente milionária. Ações da mente milionária. 1. Liste por escrito o que você acredita serem os seus talentos naturais, as coisas em que você sempre se destacou. Descreva também como e em que você pode usar mais esses talentos, especialmente na sua vida profissional. Escreva ou faça uma sessão de brainstorming com um grupo de pessoas sobre como você pode resolver problemas de um número de pessoas 10 vezes maior do que o que você atinge com o seu trabalho ou negócio atual. Proponha pelo menos 3 estratégias. Pense em alavancagem. Arquivo de riqueza número 5. Aqui um shot de imunidade diário delicioso. Recomendo a todos que possam cuidar da sua imunidade, porque a cuidarmos da nossa imunidade estamos fortalecidos, que vamos poder realmente superar da melhor forma esta situação. Portanto, aqui todos os dias um boost de aloe vera, geleia real, mel e limão, delicioso, e o bem que faz então é enorme. O Francisco também quer? Pronto, e depois a mamãe já dá outra, a mamãe já chama, está bem? Vamos lá, arquivo de riqueza número 5. As pessoas ricas focalizam oportunidades, as pessoas de mentalidade pobre focalizam obstáculos. As pessoas ricas veem oportunidades, as pessoas de mentalidade pobre identificam obstáculos. As pessoas ricas reconhecem o potencial de crescimento. As pessoas de mentalidade pobre consideram o potencial de perda. As pessoas ricas focalizam a remuneração. As pessoas de mentalidade pobre concentram-se no risco. Tudo se resume à velha questão: o copo está meio vazio ou meio cheio? Não estou a falar de pensamento positivo, estou-me referindo à sua perspectiva habitual do mundo. Grande parte das pessoas de mentalidade pobre toma decisões inspirada pelo medo. A sua mente está o tempo todo à procura do que está ou pode dar errado em qualquer situação. A sua programação mental primordial é: e se não der certo? Ou mais frequentemente, e se não vai dar certo? Quem possui uma visão de classe média é ligeiramente mais otimista. A sua programação mental é: espero que dê certo. Os ricos, como já disse, assumem a responsabilidade pelos resultados da sua vida e agem segundo a programação mental. Vai dar certo porque eu farei com que dê certo. Vai dar certo porque eu farei com que dê certo. Eles esperam ser bem-sucedidos, têm a confiança na sua capacidade e criatividade e acreditam que, se alguma coisa falhar, vão descobrir outro jeito de obter sucesso. De modo geral, quanto maior a recompensa, maior o risco. Por verem a oportunidade o tempo todo, as pessoas ricas estão dispostas a arriscar. Elas acreditam que conseguirão recuperar o seu dinheiro caso a vaca vá para o brejo. A expectativa das pessoas de mentalidade pobre, ao contrário, é fracassar. Elas não têm confiança em si mesmas nem na sua capacidade. Estão certas de que, se não forem bem-sucedidas nas suas ações, será uma catástrofe. E como só veem obstáculos, geralmente não estão dispostas a correr riscos. Sem risco, não há recompensa. É bom lembrar que estar aberta a aceitar riscos não corresponde necessariamente a estar disposto a perder. As pessoas ricas correm riscos calculados. Isso quer dizer que elas pesquisam, realizam as análises necessárias e tomam decisões baseadas em factos e informações sólidas. Mas será que passam a vida inteira a informar-se? Não. Elas fazem o que está ao seu alcance no menor tempo possível e tomam a decisão calculada de ir à luta ou não. Embora digam estar a preparar-se para uma oportunidade, o que as pessoas de mentalidade pobre geralmente fazem é marcar passo. Morrem de medo, levam semanas, meses e até mesmo anos a fio a pensar no que fazer. E quando decidem, a oportunidade já desapareceu. Elas estão a justificar-se dizendo:
Eu estava a preparar-me, com certeza, mas enquanto se preparavam, o sujeito rico entrou em cena, saiu de cena e ganhou mais uma fortuna. Sei que pode parecer estranho o que vou dizer, considerando quanto valoriza a responsabilidade do indivíduo para consigo mesmo. Realmente acredito que o que as pessoas chamam de sorte está associado ao enriquecimento e ao sucesso em qualquer campo. No futebol, uma equipa pode ganhar o jogo porque o avançado da outra equipa levou com um frango, faltando menos de um minuto para o fim da partida. No golfe pode ser uma tacada mal dada que bate numa árvore e volta para o green a 10 centímetros do buraco. No mundo dos negócios, você já deve ter ouvido falar de alguém que aplicou dinheiro num terreno da periferia e 10 anos depois surgiu um conglomerado que decidiu construir ali um shopping center ou um edifício de escritórios. Esse investidor ficou rico. Terá sido uma brilhante jogada comercial ou pura sorte? O meu palpite é um pouco das duas coisas. A questão, porém, é que a sorte ou qualquer coisa do género não cruzará o seu caminho se você não executar uma ação. Para ter sucesso financeiro, primeiro é necessário que você faça algo, compre algo ou comece algo. E depois disso, terá sido a sorte, o universo ou um poder superior que o terá ajudado com um milagre por sua coragem e por seu compromisso de ir à luta? Na minha opinião, tanto faz. Apenas acontece. Outro princípio-chave pertinente neste caso é: as pessoas ricas focalizam o que elas querem, enquanto as que têm uma mentalidade pobre concentram-se no que não querem. Repetindo, a lei universal diz: aquilo que você focaliza se expande. Como os ricos estão sempre voltados para as oportunidades, elas vão chover na vida deles. O seu maior problema é administrar todas as oportunidades de ganhar dinheiro que aparecem à sua frente. No caso das pessoas de mentalidade pobre, que por outro lado estão sempre a enfatizar os obstáculos, eles multiplicam-se ao seu redor. O seu maior problema é como se livrar de tantos problemas. A questão é simples. O seu campo focal determina o que você encontrará na vida. Concentre-se nas oportunidades e verá oportunidades. Atenha-se nos obstáculos e terá obstáculos. Não estou a dizer para não tomar cuidado com os problemas. Trate deles à medida que forem aparecendo, no momento presente. Mas mantenha os olhos postos nas suas metas, permaneça em movimento rumo aos seus objetivos, dedique o seu tempo e a sua energia a conquistar aquilo que você quer. Quando surgirem dificuldades, supere-as e em seguida recupere rapidamente o seu foco. Não permaneça a vida inteira a resolver complicações. Pare de ficar o tempo todo a apagar incêndios. Quem faz isso anda para trás. Empregue o seu tempo e a sua energia em pensamentos e atos, seguindo firmemente adiante na direção do seu propósito. Quero um conselho simples, mas raro. Se você deseja ficar rico, concentre-se em ganhar, conservar e multiplicar o seu dinheiro. Se prefere ser pobre, dedique-se a gastá-lo. Independentemente de quantas dezenas de livros você leia e de quantos cursos sobre sucesso você faça, tudo se resume a isso. Lembre-se, aquilo que você focaliza, expande-se. As pessoas ricas entendem também que não é possível ter todas as informações de antemão. Em um dos meus programas, oriento os participantes a acessar a sua força interior e vencer a despeito de tudo. Ensino um princípio conhecido como preparar, fogo, apontar. O que significa isso? Prepare-se o melhor que puder no menor tempo possível. Haja e corrija-se no caminho. É loucura pensar que se pode saber tudo o que vai ocorrer no futuro. É ilusão supor que é possível estar preparado para qualquer circunstância que surja no processo e também protegido contra ela. No universo não há linha reta. Você sabia? A vida não viaja em linhas perfeitamente retas. Ela se assemelha mais a uma estrada sinuosa. Em geral, só conseguimos ver a curva seguinte e só depois de alcançá-la é que somos capazes de avistar mais. A ideia é você começar o jogo com tudo o que tem, no lugar onde está. É o que chamo de entrar no corredor. Vou-lhe dar um exemplo. Anos atrás eu planeava abrir um café e uma confeitaria 24 horas em Fort Lauderdale, Flórida. Estudei as opções de localização, o mercado e o equipamento necessário. Pesquisei também os tipos de bolos, tortas, sorvetes e cafés disponíveis. O primeiro problema foi que engordei muito. Comer o objeto da minha pesquisa não foi de grande ajuda. Então me perguntei, Arv, qual é a melhor maneira de estudar um ramo de negócio? E esse sujeito chamado Arv, que era evidentemente muito mais perto do que eu, respondeu, se você quer conhecer um negócio a fundo, entre nele. Ninguém tem a obrigação de saber tudo. Entre no corredor, conseguindo um emprego na área. Você aprenderá mais varrendo o chão e lavando pratos num restaurante do que se passar 10 anos a pesquisar do lado de fora. Eu não disse que ele era mais perto do que eu? Foi o que fiz. Arranjei um emprego numa empresa do ramo.
gostaria de poder dizer que os meus soberbos talentos foram imediatamente reconhecidos e que recebi de cara o cargo de diretor executivo. Mas o que fazer? Como ninguém ali percebeu as minhas qualidades de liderança, tive que começar como ajudante de garçom. É isso mesmo, varrer o chão e a lavar os pratos. Não é engraçado como o poder da intenção dá certo? Você deve estar a pensar que eu tive que engolir o meu orgulho para aceitar esse trabalho, mas a verdade é que nunca considerei a questão dessa forma. A minha missão era conhecer o negócio dos outros, por isso senti-me grato pela oportunidade de aprender o assunto na empresa de alguém e ainda por cima ganhar dinheiro. Nessa temporada, como ajudante de garçom, passei o máximo de tempo a conversar com o gerente sobre as receitas, as despesas, a examinar caixas para descobrir os nomes dos fornecedores e ajudar o padeiro às 4 da manhã para aprender sobre os equipamentos, ingredientes e problemas do ramo. Eu devia estar a ir bastante bem na minha função, porque depois de uma semana o gerente chamou-me, deu-me um pedaço de torta e ofereceu-me uma promoção ao posto de caixa. Pensei naquilo durante um exato nanosegundo e respondi, obrigado, mas não, muito obrigado. Primeiro, não haveria muito o que aprender se eu ficasse presa atrás de uma caixa registradora. Segundo, já sabia o que eu queria saber. Missão cumprida. É isso que quer dizer com um corredor. Entrar no campo em que você quer estar no futuro. Aceitar qualquer função para ter condições de conhecer a atividade. Esse é de longe o melhor método para se aprender um negócio. Primeiro, você pode vê-lo por dentro. Segundo, tem condições de fazer os contactos necessários, o que seria complicado estando do lado de fora. Terceiro, uma vez no corredor, outras portas de oportunidade se abrem à sua frente. Isto é, observar o que realmente acontece. Ao observar o que realmente acontece, você tem a oportunidade de identificar um nicho que não havia percebido antes. Quarto, talvez você descubra que não gosta do ramo e dê graças a Deus por ter ficado a saber disso antes que fosse muito tarde. Então, qual dessas 4 situações ocorreu comigo? Quando deixei aquela empresa, mal podia ver uma torta e muito menos sentir o cheiro de qualquer uma delas. Segundo, o padeiro saiu de lá um dia depois de mim e telefonou-me para dizer que acabara de descobrir um novo e fantástico equipamento de ginástica, conhecido como botas para a gravidade, que são usadas nos exercícios de inversão corporal feitos em barras. Talvez vocês tenham visto Richard Gere com elas numa cena do filme Gigolô americano, em que ele fica pendurado de cabeça para baixo. Ele queria saber se eu estava interessado em dar uma olhadela naquele produto. Fui conferir e cheguei à conclusão de que as botas eram simplesmente o máximo, mas o ex-padeiro não. Assim entrei sozinho no negócio. Comecei a vender as botas para lojas de departamentos e de material esportivo. Percebi que todos os revendedores tinham algo em comum, equipamentos de ginástica de má qualidade. Os sinos do meu cérebro badalaram freneticamente. Oportunidade, oportunidade, oportunidade. É engraçado como as coisas acontecem. Era a minha primeira experiência com esse tipo de produto e ela me levou a abrir uma das primeiras lojas de artigos de fitness da América do Norte e a ganhar o meu primeiro $500 000. E pensar que tudo começou quando me propus a ser ajudante de garçom, a mensagem é simples, entre no corredor. Você nunca sabe que portas se abrirão no seu caminho. Eu tenho um lema, a ação sempre vence a inação. As pessoas ricas saem em campo, acreditando que uma vez dentro do jogo podem tomar decisões inteligentes no momento presente, fazer correções de rumo e ajustar as velas durante o percurso. As pessoas de mentalidade pobre, por não confiarem em si mesmas e nas suas aptidões, acreditam que precisam saber tudo de antemão, o que é praticamente impossível. Enquanto isso, não fazem nada. Os ricos, com a sua atitude positiva de preparar, fogo, apontar, entram em ação e quase sempre vencem. Quem pensa pequeno costuma dizer a si mesmo, não vou fazer nada, até identificar todos os possíveis problemas e saber exatamente lidar com eles. Assim, nunca agem e, consequentemente, perdem sempre. Os ricos veem uma oportunidade, mergulham nela e ficam ainda mais ricos. E aquelas outras pessoas ainda estão se preparando. Declaração. Eu focalizo as oportunidades e não os obstáculos. Eu tenho uma mente milionária. Ações da mente milionária. Entra no jogo. Pense numa situação ou num projeto que você tenha tido vontade de começar. O que quer que você esteja à espera, esqueça. Comece agora, de onde está, a partir do que você tem. Se possível, dê o primeiro passo a trabalhar como empregado ou como outra pessoa para aprender ou com outra pessoa para aprender. Se já aprendeu, não tem mais desculpa. Vá à luta. Pratique o otimismo. Tudo o que alguém considerar problema ou obstáculo, reclassifique como oportunidade. Você deixará loucas as pessoas negativas, mas afinal, qual é a diferença? Não é isso que elas fazem consigo, mesmas o tempo todo. Focalize o que você tem e não o que você não tem. Faça uma lista de 10 coisas pelas quais você se sente grato e leia em voz alta. Repita essa leitura todas as manhãs durante os 30 dias seguintes. Se não gostar do que possui, não terá mais nada disso, nem precisará ter.
E assim terminei o Arquivo de Riqueza número 5. Amanhã vou ler o Arquivo de Riqueza número 6. As pessoas ricas admiram outros indivíduos ricos e bem-sucedidos. As pessoas de mentalidade pobre guardam ressentimento de quem é rico e bem-sucedido. Espero que esteja a fazer sentido. Que seja útil. Se sim, comenta, faz like, partilha e amanhã cá estarei outra vez para esta leitura online diária dos segredos da mente milionária que tanto me está a expandir a mente e que eu sou tão grata pela leitura deste livro e releitura e releitura e releitura. Uma terça-feira fantástica. Mua!